Foque no que está debaixo do teu poder. Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um conteúdo. Obrigada pela tua presença. Se inscreva, curta, compartilhe. E você que já é inscrita, obrigada pela tua inscrição. O canal está crescendo a cada dia mais. Muito obrigada. E vamos ao conteúdo de hoje, que é foque nas coisas, no que está debaixo do teu poder. E quem é que fala isso? Quem fala isso é o Epiteto. Ele diz o seguinte, eu vou colocar aqui a citação para você acompanhar. Exercite-se, então, naquilo que está debaixo do seu poder. Então, o Epiteto, ele recomenda que a gente se exercite. É como se a gente fosse um eterno estudante, um eterno aprendiz. Imagina você lá na escola. Você na sua aula de matemática ou de português, que você não sabe nada daquele conteúdo, a professora explica, passa um exercício. E aí você vai ter que fazer esse exercício para você aprender, para você praticar este exercício e poder aprender este conteúdo. E assim é na vida. O Epiteto, ele diz que a gente precisa exercitar, ou seja, praticar, focar nas coisas que a gente tem poder. Primeira situação. E quais são essas coisas que a gente tem poder para poder a gente praticar cada dia mais, cada vez mais na nossa vida? Agora eu vou te falar. As coisas, de acordo com o Epiteto, que a gente tem poder são o pensamento, o teu pensamento, tá? O impulso, ou seja, é aquela energia, aquele movimento de você fazer as coisas. A vontade de adquirir, obviamente, coisas boas, né? A vontade de evitar, obviamente, coisas ruins, desagradáveis. Não significa que você vai evitar, mas significa que o ato ou o fato de você ter essa vontade de evitar o que é ruim na tua vida, isto te pertence, tá? E tudo que resulta das tuas ações te pertence, faz parte do teu poder e você precisa focar nisso. Você precisa focar nesses elementos da tua vida. Desfocar do outro e focar nessas coisas. Segundo, ninguém nasce fera. A gente aprende. Ninguém vai nascer gênio. Aliás, até pode, algumas raras pessoas nascem gênios. Mas, de modo geral, a gente não nasce gênio, a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. E principalmente essas questões, essas coisas que o Epiteto tanto dá valor, que não é a questão do intelecto em si, mas são essas coisas aqui, que é o pensamento, o impulso, a vontade de evitar, a vontade de adquirir. As tuas ações são coisas complexas e simples ao mesmo tempo, que cada um tem esse domínio. Então, essas coisas a gente precisa exercitar na nossa vida. Tá? Por exemplo, muitas das vezes o nosso pensamento, é uma bobagem, pensamento, mas tem gente que não controla os seus pensamentos. Começa a pensar num monte de baboseira, coisa que não tem nada a ver, e aí esses pensamentos jogam essa pessoa para baixo, ou faz com que a pessoa tenha alguma atitude errada, alguma atitude que vá contra o próximo, contra si mesmo. Então o Epiteto, ele nos orienta que a gente precisa exercitar estas coisas, é a prática. Por mais que você cometa alguma falha, mas isso significa que você está em aprendizado. Todo o tempo, toda a nossa vida, a gente está aprendendo, a gente está exercitando através da repetição. Terceira coisa, busque um mentor, porque é como se fosse uma escola. A escola não tem a professora ou professor que nos orienta? Tá, então, na nossa vida, em todas as áreas, nós precisamos ter um mentor. Um mentor é como se fosse o professor. É aquela pessoa que em determinadas áreas ela é fera. Então nós podemos ter um mentor para a área financeira, um mentor para o relacionamento, um mentor para os nossos negócios, os nossos empreendimentos, um mentor espiritual. Então, para cada área da nossa vida, nós vamos ter esta pessoa que ela tem essa habilidade mais desenvolvida, e aí a gente vai modelar esta pessoa para que a gente coloque em prática
as práticas dela, as crenças dela, os motivos dela fazer e como ela faz as coisas que ela faz, a gente pratique também na nossa vida, a gente modele na nossa vida, então vai ser o nosso mentor. É como se fosse, por exemplo, dirigir um carro. Se você entra num carro e você não tem aula de nada, não tem prática de nada, não tem mentor nenhum, e aí simplesmente te entrega o carro, você não tem YouTube, não tem nada. Tá seco ali, sem nada. E aí você vê tudo aquilo, você nunca viu ninguém dirigindo, como que você vai dirigir? Você pode até dirigir, mas vai demorar um pouco. Até você descobrir cada coisa ali, vai demorar um tempão. Mas se você tem um mentor, uma pessoa que você se inspira, no caso, a gente precisa ter várias pessoas, né? Conforme eu falei, para cada área da nossa vida, a gente vai eleger uma pessoa diferente. Então, se a gente tem essa na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos ganhar tempo, porque aí a gente já vai aprendendo conforme as experiências desse nosso mentor, ele já vai nos repassando e a gente já vai cortar caminho, a gente vai poder exercitar as práticas assim mais evoluídas dessa pessoa, já vai pegar, por exemplo, os macetes da pessoa, né? Uma fala de concurseiro aqui, e a gente vai poder evoluir, se desenvolver muito mais rápido, ganhando tempo. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje que a gente viu que é preciso a gente exercitar no que está nas coisas que estão debaixo do nosso poder. A gente precisa focar nas coisas que estão debaixo do nosso poder. Não adianta a gente querer focar em coisas que a gente não vai dominar. Por exemplo, não adianta a gente querer dominar o pensamento das outras pessoas. A gente pode até usar técnicas, mas essas técnicas, elas não vão vigorar para a vida toda, porque a pessoa tem o conhecimento de mundo dela, a experiência dela, e no final das contas, ela quem vai decidir se ela vai por este caminho que a gente está sugerindo ou não. Então, se a gente não quer se estressar, se a gente não quer sofrer, pelo contrário, se você quer ter paz, se você quer ter tranquilidade na sua vida, larga de mão tudo isso, essas coisas das outras pessoas, e foque no que é seu. Foque no que realmente importa para você. E esse foi o conteúdo de hoje. Obrigada por você ter ficado até o final aqui comigo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Obrigada e até o próximo conteúdo. Tchau!